Olá, boa noite, galera, tudo bem? A gente pegou justamente um tema extremamente relevante, né, que é o que muda, né, para propaganda médica virtual, né? Como esse estilo, essa modalidade de propaganda impacta, né, na vida do propagandista de uma maneira geral. E eu achei esse tema super pertinente porque muito vem se fazendo de oba-oba, né, em cima disso, e eu acredito piamente que existem muitas mudanças, sim, mas o contexto, o core, né, do negócio é o mesmo, né, praticamente. É a mesma coisa, só que tem algumas coisas que vai mudar bastante, né? Alguns detalhes estratégicos, eu diria assim. Bom, eu vou dar um pouquinho do contexto, né, da propaganda virtual. Tudo começou, né, com a pandemia, óbvio. Essa já era uma tendência que se buscava, se previa, né, que ia acontecer, mas os médicos, os propagandistas e a própria indústria farmacêutica tinham bastante resistência em relação ao contato visual, né, do propagandista. Algumas indústrias até tentaram, né, de alguns laboratórios, a Valiant, a Roche, de fazer esse contato unicamente virtual, digamos assim. Então, não deu certo. Por quê? Porque eles resolveram fazer isso de uma hora para outra e isso veio a custo de demissão de força de vendas inteira, né? Então, os próprios médicos repudiaram muito fortemente a iniciativa virtual lá em 2015, 16, 17, sabe? Que isso vem tentando acontecer. Por quê? Porque isso demitiu muitas pessoas. Os médicos não conseguiam imaginar um contato puramente virtual, eles não gostavam dessa ideia. O ser humano, ele é de toque, né? Ele é de presença, ele é de relacionamento. E quando essa ideia surgiu, ela foi fortemente repudiada, principalmente porque ela veio a custo, né, de salários, né, de empregos, de muitos profissionais muito bons e tudo mais. Então essa iniciativa acabou que não deu certo. Quem aceitava os contatos virtuais eram médicos de localidades mais remotas e que não recebiam a visita presencial, mas que queriam se manter atualizados. Então, o que acontecia? Nos congressos, né, das especialidades brasileiros e tudo mais, os médicos que não recebiam visita de um laboratório que eles tinham interesse, eles comunicavam, né, para os representantes desse laboratório que estavam nos estandes, deixavam os dados e aí a empresa entrava em contato com esses médicos e fazia uma mala direta, né, de amostras e tinha uma pessoa para fazer esse contato, mandava por e-mail informação e tudo mais, mas eram casos bem raros. Só que quando chegou a pandemia, a indústria se viu pela primeira vez em muito tempo numa saia justa igual nunca, sabe? Foi incrível, assim, de ver o quanto estava todo mundo despreparado para isso, né? Porque como os médicos não tinham aceitado muito a propaganda virtual, foi muito louco, assim, ninguém sabia como fazer, por onde, não tinha um processo, não tinha uma forma, e isso gerou muito estresse no começo, da equipe, né, dos propagandistas, dos gestores, dos médicos que estavam com a cabeça nas nuvens, tudo virado, né, foco em super outras coisas, então teve um momento aí de estresse. Março, abril e maio praticamente não teve propaganda. Os médicos foram bombardeados, eles não estavam preparados para isso, a abordagem foi muito ruim, né, muito desesperada. Então rolou um estresse aí, né? E aí deu-se férias, né, pra galera, deu treinamento, deixou a galera em casa. E aí a hora que as coisas foram meio que acalmando, que o susto da pandemia, né, foi diminuindo, e as coisas foram se enquadrando, as pessoas foram se acostumando com a realidade, né, a nova realidade, as propagandas virtuais começaram a acontecer com mais facilidade, né? Principalmente daqueles profissionais mais novos que não tinham experiência prévia e estavam abertos para isso, né? Aquela galera que tem mais tempo de ramo se sentiu, né, deslocada, sentiu-se mais uma resistência, via de regra, não estou generalizando. Né, mas foi mais difícil. E esse momento, né, foi o momento em que todo mundo virou neófito, porque você podia ter 50 anos de propaganda médica. Propaganda virtual, você é neófito. Né? Então, quem estava chegando, ou quem já estava, era todo mundo neófito. E a galera que estava chegando aberta a isso, porque não conhecia ou não conhecia outra realidade. Já a galera que já estava no campo
sentiu mais dificuldade, mais resistência, né? Mais crenças limitantes a respeito. Então, gente, por mais que eles tivessem muito mais relacionamento com os médicos, por já estarem trabalhando, percebeu-se uma desenvoltura muito boa da galera que estava chegando, né? A galera neófita que estava chegando. Por quê? Porque eles não conheciam outra realidade, a não ser essa de já fazer propaganda virtual e foram para cima e fizeram acontecer, né? Então, o mercado está se abrindo ainda mais para neófitos por conta disso. Eu senti que rolou bem aí uma interação boa, né? Então, eu separei alguns pontos que são importantes, né, para você considerar quando você está pensando em uma propaganda virtual, né, em um modelo híbrido de trabalho, porque hoje os propagandistas costumam trabalhar presencial e virtual, né? Então, hoje o que mudou? Um contato que normalmente seria presencial pode ser virtual, um contato que às vezes eu estou em outra cidade e eu tenho a oportunidade de falar com o médico, vou fazer virtual. Um dia que o médico está muito corrido e ele não pode me atender presencialmente, eu vou fazer virtual. Então, isso ajudou muito na produtividade, né? A média de visitação de um profissional que tem uma boa abordagem com o médico e consegue agendar essas visitas virtuais, esses contatos virtuais, acaba tendo uma produtividade em média de visita por dia mais interessante. Hoje, com a possibilidade do virtual, eu posso estar trabalhando em Ribeirão e a médica de Franca, que eu não consegui ir presencialmente, Li, tô disponível, vamos conversar agora? Vamos! E aí consigo fazer uma propaganda, né, para uma médica de Franca num dia que eu tô trabalhando em Ribeirão. Então isso é muito legal. Você saber que você tá numa cidade e pode fazer propaganda para médicos de várias cidades diferentes no mesmo dia, uma coisa que antes era impossível, né, de se fazer. Então, gente, agora continuando o nosso tema, né, que é o que muda, né, para o representante na propaganda médica virtual, eu vou trazer alguns pontos que são importantes você ter consciência, tá bom? Para já ir se preparando caso falte alguma coisa. Bom, o contato virtual, ele normalmente vai começar com um texto, né, ou uma chamada, uma ligação, né, para a secretária, para marcar, para agendar. Então, assim, o processo vai ser o mesmo. Você vai abordar o médico ou a secretária e vai marcar um horário para vocês se encontrarem digitalmente. Então, nesse momento, é muito comum que você vai escrever um texto, um e-mail, um WhatsApp. E aí, como é que tá o seu português? Olha que perguntinha capciosa. Como que tá o teu português? Porque você não vai poder fazer um erro de concordância, um erro de ortografia, um erro de pontuação ou de acentuação, quando você vai escrever para um médico. Então, essa é uma necessidade que, claro, ela sempre existiu, né? Principalmente na fala, na pronúncia, né? De você pronunciar corretamente as palavras, né? A concordância verbal, plural e tudo mais. Mas na escrita não era tão importante assim. Agora, extremamente importante que você tenha o português alinhado. Se você tem dificuldades, tem dúvidas, gente, tem trocentos mil testes e aulas e vídeos gratuitos no YouTube sobre o português. Mas ele só vai entrar de verdade na tua cabeça quando você começar a ler, né? Aproveita e já leia livros de autodesenvolvimento, né? Livros que possam te ajudar a chegar onde você quer. E a leitura, ela vai te ajudar a entender muito da gramática, muito da escrita, né? Como que escreve direitinho as palavras. Se você tiver dúvida, põe no Google a palavra para ver se é com X ou com S, para ver se é com E ou com I, para ver se é com, sei lá, cedilha, enfim, tira a dúvida, né? Para você escrever certinho. A concordância verbal é extremamente importante, né? Não dá para você errar na conjugação do verbo ali. Então, é extremamente importante que o português esteja alinhado, tá bom? Outra coisa que vai acontecer é a abordagem que é diferente, né? Na presencial você vai até o consultório, conversa com a secretária no dia e horário já pré-estabelecido pelo médico de que ele vai receber o propagandista e ele te recebe. Aqui vai ser diferente, essa abordagem ela vai ser virtual, então você não tá tete a tete ali, a pessoa não vai te responder na hora. Então, se você for falar diretamente com o médico, né, para marcar esse momento juntos,
você não pode cair no óbvio, não pode cair naquele mais do mesmo que todo mundo faz, né? A sua abordagem ela tem que ser interessante, a sua abordagem tem que causar um sentimento de urgência ou de escassez ou de inquietude ou de novidade ou de mistério, né? Algum tipo de sensação a sua abordagem tem que trazer, né? Então, agora pensa comigo, fala assim: oi, doutor, bom dia, eu sou a Liege do Receita de Propagandista. Podemos agendar um contato virtual? Essa é uma abordagem. Como você se sentiria com ela? Aí vem outra abordagem. Oi, doutor, tudo bom? Aqui é a Liege do Receita de Propagandista. Eu tenho uma novidade para te contar. Eu tenho um produto que eu tenho certeza que você vai adorar. Eu sei que vai resolver um grande problema que você costuma ter aí no dia a dia. Eu quero te apresentar. Que horas a gente pode conversar? Qual das duas abordagens você acha que o médico vai responder com mais interesse? A 1 ou a 2? Oi, doutor, tudo bom? Eu sou a Liege do Receita de Propagandista. Eu tenho uma oportunidade para te falar, mas ela tá acabando. Eu preciso te falar logo. Porque é para poucas pessoas e eu escolhi você para dividir essa informação. Que hora que a gente pode falar? Então você vê como a abordagem muda muito? Você viu como que muda muito a pegada, né? A pessoa do outro lado, ela sente uma emoção. Não é aquela coisa de... depois eu respondo. E aí abre a mensagem, não responde e esquece que você existe. Quando você gera um sentimento através dessa abordagem, a pessoa tem vontade de responder na hora. E a sua taxa de sucesso vai ser muito maior. Outra coisa que você precisa é de intimidade com as plataformas. Por quê? Porque quem vai escolher aonde vocês vão conversar é o médico. Então, cada um tem uma plataforma de preferência. Você tem que se dar bem com todas. Então, você tem que saber usar o Zoom, saber usar o WhatsApp, saber usar o Airby, saber usar Meeting, Google Meeting, saber usar o Teams. Todas as plataformas de contato virtual que existem, você tem que dominar. Tem que saber como dividir uma apresentação, como usar o chat, como ligar o som, como desligar o som. Então, se você não conhece todas essas plataformas, eu sugiro que você baixe e comece a usá-las, independente de você já estar na indústria ou não. Até porque os processos seletivos têm muitas etapas virtuais e cada indústria usa uma plataforma diferente. Bom, além disso, a gente precisa ter bastante flexibilidade. Por quê? Porque a gente vai ter um roteiro, né? A gente vai estar ali com tudo organizado. Mas muitas vezes o médico não vai poder te atender exatamente no momento em que ele combinou com você. Então, se ele falou assim, Ali, a gente vai conversar 11 horas. Só que deu 11 horas, ele não terminou o consultório ainda. E aí você vai falar, doutor, eu tô te esperando. Ele, assim que eu liberar eu te aviso. Beleza, então eu vou para outro médico. E de repente ele me chama, né? Liberei agora, vamos fazer agora? Vamos, então você vai parar o carro onde você tá, né? Se estiver dentro do consultório, você vai para um lugar mais quietinho e vai fazer propaganda virtual ali. Então você tem que ter flexibilidade, porque a possibilidade disso acontecer é muito grande, né? De você ter que se ajustar ali na hora para poder atender o médico na hora que ele pode. E tá tudo bem, né? A gente se acostuma a ser assim. Tem também a questão da criatividade. Por quê? Porque além da abordagem, né, a sua mensagem tem que ser muito interessante. O seu quebra-gelo, né, a forma como você vai falar com o médico virtualmente, ele precisa ser mais interessante do que presencialmente. Porque você sempre presta mais atenção em quem está na tua frente. É muito fácil você desfocar de quem está no vídeo, né? Então eu aqui faço um esforço danado para vocês ficarem comigo. Eu tento colocar o conteúdo da maneira mais objetiva possível, dar os recados da maneira mais objetiva possível, para que vocês fiquem bem aqui comigo. Não dispersem, não perca a atenção, não vá fazer outra coisa, não saia da live. Então eu faço o que eu posso para poder manter vocês aqui comigo, né? Porque eu sei o desafio do virtual.
E é isso que você precisa entender, que você precisa ser criativo, né? Trazer um quebra-gelo interessante, fazer uma sondagem interessante, meio fora, né, do que é normal, do que é o convencional, para que você consiga manter a atenção do médico ali, tá? A interação também precisa ser boa, de fazer boas perguntas, de manter o médico ali junto com você durante todo o processo, porque se você desata a falar, o médico vai estar lá assim, o que eu vou almoçar, hein? Acho que eu tô com fome, acho que eu vou pedir uma salada. Ah, mas eu tava com vontade de comer uma batata. Não, mas eu vou pedir salada porque eu já comi coisa. Tipo assim, ele vai estar, na cabeça dele vai estar assim, vai estar isso, se você não tiver uma boa interação com ele, tá? A escuta ativa, nossa, mais vital ainda, porque presencialmente você tem outros recursos, além, a escuta ativa é importante, né, mas você tem outros recursos de leitura corporal, né, de linguagem corporal. No virtual isso é limitado. Por exemplo, num contato presencial que eu conseguiria ver as mãos do médico, que eu conseguiria ver as pernas, a postura na cadeira, uma série de coisas, aqui você é limitado. Por exemplo, vocês não estão vendo as minhas mãos. Vocês não estão vendo como está o meu pé. Se eu tô ansiosa, se eu tô calma, se eu tô tranquila, né? Não dá para ter certeza se eu tô apoiada na cadeira, ou se eu tô, né, jogada para frente. A minha comunicação, né, com as mãos aqui fica aqui embaixo. Então, é uma coisa muito que a gente perde muito. Então, a escuta ativa ela tem que estar ainda mais afiada para que você possa ouvir o que o médico está te falando de verdade, entender aquilo e fazer uma interação criativa em cima daquilo que ele está te falando para que você tenha o melhor resultado possível em relação a isso. E aí, na hora que você estiver conversando, por mais limitados que sejam os recursos de linguagem corporal, você precisa ler todos que estão disponíveis, né? Então, como o médico está olhando para a tela, qual que é a postura dele ali, quais são as expressões no rosto, o quanto ele está sorrindo para você, o quanto ele está interagindo, o quanto ele está perguntando, o quanto ele está se movimentando, né? Para ver se está interessante para ele, para saber se ele está ali realmente focado e te ouvindo, né? Então, presta muita atenção na linguagem corporal o tempo todo. E aí a gente tem que ter um planejamento muito bom para entregar a amostra para esses médicos, né? Porque o contato pode ser virtual, mas as amostras não tem como ser enviadas virtualmente. E aí, então, o que acontece? Além de todas as visitas, né, de todo o seu roteiro, as coisas todas que você tem que fazer, você ainda vai ter que dedicar um tempinho para entregar a amostra nesse consultório. Então, já deixar as sacolinhas prontas, né? Deixar a sacolinha no carro. Lembrando sempre de fazer a segmentação certinho das amostras, né? A quantidade de amostras que o médico gosta, que o médico quer, de produtos que o médico quer, né? Para usar realmente muito bem esse recurso. Já deixa a sacolinha, já deixa montadinho com o nome do médico. Então, você vai num consultório perto, já aproveita, entra, fala com a secretária, faz a sua presença, né? Faz o seu relacionamento. E deixa tudo prontinho, porque senão você vai acabar perdendo muito tempo entre uma coisa e outra e atravessar a cidade só para entregar uma sacolinha de amostra, ou então entregar um monte de amostra que não é relevante para o médico e deixar ele sem as amostras que ele gosta, né? Então, é muita coisa que são detalhes, mas que vão fazer toda a diferença no seu resultado. O ideal é não demorar para entregar essas amostras, porque a mensagem está fresca ali na cabeça dele, né? Então, ele precisa do outro recurso para poder dar andamento. E sempre que você deixar a sacola de amostras, manda uma mensagem para o médico. Doutor, lembra que nós conversamos isso no nosso contato virtual? Pois bem, eu acabei de deixar uma sacola com tantas amostras disso, tantas amostras daquilo, tantas amostras daquilo outro, né? Então, assim, tipo, é uma forma de você fazer uma nova propaganda para ele ali escrita, só para contar que você deixou as amostras. Então, você reforça a sua mensagem, reforça todos os pontos que vocês conversaram, inclusive o que vocês combinaram, né? Dos produtos que ele vai testar mais, que ele vai tentar lembrar mais, que ele vai tentar prescrever mais. Já reforça isso na mensagem no momento que você for contar que você deixou para ele no consultório. Primeiro que ele precisa saber, né? Porque se ele não souber, nem sempre a secretária vai avisar, então ele vai achar que você nem passou. Porque às vezes fica o armário de amostras num lugar separado
E aí ele não vai ver, né? Às vezes ele não vê. Porque a secretária que, quando o paciente sai, ela avia o que está na receita. Então, é complicado. Faça isso, que daí você vai ter dois contatos, né? O virtual e depois por texto, né, no WhatsApp, reforçando tudo que vocês falaram, tá bom? Obrigada pela companhia. Grande beijo, se cuidem.